Olá, minha gente! Sextou aqui na TV Evangelizar com o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre turismo, principalmente o turismo religioso. Teremos também curiosidades, informação e muito mais. Por isso, roda a vinheta, minha gente! Mas eu quero acolher você de Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Aí nós vamos para Cascavel, nos acompanhando pelo canal 50. Maringá, canal 31. Alô, Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 21. Olinda, Recife, canal 47. A minha querida Vitória da Conquista, Bahia, nos acompanhando pelo canal 25. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pela Sky, pelos canais digitais, pelas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre turismo aqui no nosso estado do Paraná, mas vamos também, gente, nós vamos bater um papo daqui a pouco com o Eliseu, que é coordenador de turismo religioso no Paraná. Mas de forma específica, nós vamos falar do crescimento do turismo religioso aqui no nosso querido e amado estado do Paraná. Você sabia que além das viagens, das fotos bonitas, o turismo religioso também traz muitos benefícios para a economia, para a cultura e também para o meio ambiente. Vamos acompanhar nesse VT. Todo mundo sabe que o turismo é um dos grandes fatores responsáveis por fazer a economia de um país girar. Esse segmento é capaz de criar empregos, gerar renda e preservar patrimônios. No Brasil, os parques, as praias, a natureza, as cachoeiras e as cidades históricas atraem turistas do mundo todo. O turismo é a terceira atividade econômica que mais cresce no mundo e responde por 10% do PIB mundial. Todos os anos, cerca de 1 bilhão e 300 mil pessoas viajam a turismo pelo mundo. Dos 140 países que mais recebem visitantes estrangeiros, o Brasil aparece na 32ª posição. Você sabia que na geração de empregos, por exemplo, em nosso país, o turismo gera mais postos de trabalhos do que serviços financeiros e automobilísticos? No Brasil, 8,6% dos empregos são resultado desse setor. De acordo com o Ministério do Turismo, entre os destinos mais procurados quando o assunto é lazer, o Rio de Janeiro fica em primeiro lugar, seguido de Florianópolis e Foz do Iguaçu. Em se tratando de negócios, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba fazem parte da rota dos estrangeiros que chegam ao país. No mundo, as 3 cidades que mais recebem visitantes são Bangkok, Londres e Paris. Qual o seu próximo destino? Mochila nas costas e um mundo inteirinho para explorar. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Lembrando que Evangelizar Ensina está no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, como também o programa Hora Boa e todos os programas da TV Evangelizar. Mas é o seguinte, vamos conversar agora com o coordenador do Comitê de Turismo Religioso do Paraná, né, o Eliseu, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Eliseu. Obrigado, William. Uma alegria a gente poder estar aqui com você nesse momento tão precioso, numa hora boa. Isso. Que o estado do Paraná vive um momento diferenciado no turismo religioso. Bacana. Eliseu, já conheço o Eliseu há bastante tempo, né, gente? Que alegria conversar com o Eliseu aqui. Pelo menos uns 20 anos aí já conheço o Eliseu. Eliseu, hoje você coordena essa parte de turismo religioso no Paraná. E dentro do estado, a questão do turismo, o turismo religioso está em terceiro lugar, né? Isso, ou seja, um grande destaque, né? Isso, nós estamos em terceiro lugar, porém, a gente acredita que já está subindo. Já está subindo. O estado do Paraná, ele olha esse segmento do turismo religioso de uma maneira muito diferenciada, principalmente a partir de 2019. Quando o Estado criou esse comitê, o qual você falou, voltado, né, para que esse segmento que tem crescido e trazendo 22 instituições que colaboram para que esse segmento cresça no estudo, no diagnóstico, na prestação de serviço. Então, a gente tem feito um trabalho muito lindo no estado do Paraná nesse segmento. Para quem está nos assistindo, não conhece pouco o estado do Paraná, nós temos 399 municípios, né? O estado é gigante, né? Quais cidades, digamos assim, quais santuários, quais rotas que se destacam no Paraná?
Hoje nós temos, dentro do estado do Paraná, 464 atrativos religiosos. Olha, bacana. Dentre eles, a gente pode destacar aquele que fez com que o estado olhasse diferenciado por segmento, que é a Rota do Rosário. Inclusive, a TV Evangelizar tem feito, né, algumas peregrinações lá. Temos documentário, inclusive, sobre a Rota do Rosário no nosso canal do YouTube. E o interessante da Rota do Rosário é que ela sai aqui dos Campos Gerais, ali Piraí do Sul, e ela chega até Jacarezinho, contemplando 16 santuários, né, em 12 municípios e, economicamente, como você falou no início do programa, né, impacta 22 municípios. Agora, tem essa parte do turismo religioso, não está fechado só aos católicos, né? Tem uma parte aí também que é, digamos assim, explorada também por outras religiões, outros segmentos, né? Tem. O Estado é laico, mas todos têm uma religiosidade. Hoje, nós começamos, como eu disse para você, com a Rota do Rosário. Hoje temos 2 vizinhos, Caminho Iniciático de Santiago. Vamos ter um caminho iniciático também em Campo Mourão. E hoje a gente consegue, né, nesse diálogo, né, dentro daquela cultura do encontro, da Igreja em Saída do Papa Francisco, a gente conversa com todas as expressões religiosas. Tanto é que a gente acabou de realizar em abril o Fórum do Turismo Religioso em Foz do Iguaçu, na Mesquita e na Catedral em conjunto. Ao seu modo de ver, o que levou a esse crescimento do turismo religioso no Paraná? Você já deu uma pincelada a partir de 2019, teve também a questão do comitê, mas quais outros atrativos, digamos assim, que fez esse boom, digamos assim? Para nós que somos católicos, nós já estávamos acostumados com as peregrinações, com o cumprimento de promessas. Mas ele vai muito além disso, né? Ele começou a ser um gerador de emprego, trabalho e renda. E, além disso, pós-pandemia, com aquele momento que todo mundo teve que ficar fechado, isolado, as pessoas viram essa necessidade de procurar a sua fé. E não só procurar no sentido de cura ou de busca de um milagre, mas de ter esse encontro mesmo com o Criador, porque a gente viu que a vida é um sopro, né? Ou uma falta de ar, no caso da pandemia. Com isso, a população e a gente percebeu, né? E é um conjunto de relações que fez com que a gente procurasse vivenciar a nossa fé, ter essa experiência da fé, mas também gerando emprego, trabalho e renda. E o interessante é que você contempla tanto a espiritualidade, a fé, mas o templo. Você vê aqui na própria Evangelizar, as pessoas vêm do Brasil inteiro, para Jesus das Santas Chagas, que hoje reúne aí em torno de mais de 50 mil pessoas, mas que contempla o templo, que contempla o altar, que contempla a celebração, a Eucaristia, a escultura, os mosaicos. E é bacana perceber, Eliseu, assim, as pessoas, independente, né, elas vêm visitar, por exemplo, Curitiba. Acaba passando uma parte, acaba visitando a Catedral de Curitiba. Estava visitando Maringá, acaba de visitar aquela igreja linda que tem lá em Maringá. Então tem um pouco dessa questão. Mas assim, se falando de santuários, tem alguns santuários assim também que são muito procurados. Por exemplo, nós podemos falar do São Miguel Arcanjo lá em Bandeirantes. Tem a questão do santuário aqui da Divina Misericórdia, que é um santuário pequeno, mas que é muito procurado, visitado. Tem um santuário que Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem o Perpétuo Socorro, ou seja, tem muitos atrativos nesse sentido, né? Temos também, por exemplo, Nossa Senhora do Rossio, Nossa Senhora do Rossio, Paranaguá, padroeira do Paraná, Estado. né? E que a população faz a peregrinação. E temos outros. Na verdade, William, nós estamos ainda descobrindo o turismo religioso como se fosse um iceberg, que nós estamos vendo a pontinha, mas não sabemos, né, a profundidade dele. Porque tem muitos, e saindo dos grandes santuários ou das grandes peregrinações, nós temos descoberto no estado do Paraná muitas capelas. Para dar um exemplo para você, perto do Pinhão, no Passo da Reserva, tem uma história linda de uma capela de Nossa Senhora Aparecida. E o povo vai, ainda vai de carroça. Igrejas históricas, né? Isso, é muito interessante. Na Lapa, que está aqui próximo da gente também, um São local Benedito. muito visitado, São Benedito. Agora, assim, falando aqui da nossa espiritualidade, Jesus das Santas Chagas, nós temos o caminho Jesus das Santas Chagas hoje em Borrasópolis. E tem aqui na cidade também, onde eu resido, São José dos Pinhais, região metropolitana também, tem o caminho das Santas Chagas, né? Você tem visto, assim, de repente, algumas outras cidades se despontando assim para essa questão da espiritualidade, Jesus das Santas Chagas? Temos em Ivaiporã também. Ivaiporã? Temos Jesus das Santas Chagas também. Olha, já não sabia. E está nascendo também, se eu não estou enganado, que eu erro Terra Roxa e Terra Rica, eu erro. Mas eu acho que é Terra
Terra Rica, se não me engano, ou Terra Roxa, que também está nascendo o caminho de Jesus das Santas Chagas. Bacana. Agora sim, opinião do Eliseu. Uma pessoa que vem, de repente, visitar o estado do Paraná, um local assim de religioso, que, de repente, depois se der esse local, você tem que visitar. É difícil, porque né? É tanta coisa bonita no estado do Paraná. Hoje, né, pela devoção também um pouquinho particular e pelo momento que a gente vive, da gente buscar a graça de Deus e no combate espiritual que a gente vive, eu iria a São Miguel Arcanjo, São Miguel em Bandeirantes. Arcanjo, né? É um santuário bem bacana. Diferenciado. Então, você que vem visitar aqui o estado do Paraná. Você vem aqui em Curitiba, você tem que vir no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. É óbvio, dá um pulo ali no Perpétuo Socorro, de repente vai na Divina Misericórdia, mas se de repente você tem oportunidade, né, passa no Santuário São Miguel Arcanjo, um santuário, uma devoção muito forte, né? Inclusive o nosso querido Papa agora, ele foi escolhido justamente no dia da aparição de São Miguel Arcanjo. Então, tá aí, gente. Eliseu, o tempo passa voando, mas obrigado. Que você possa mandar aí, de repente, um abraço aí para tantas pessoas que estão nos acompanhando e que, de fato, possamos crescer cada vez mais no turismo religioso. Lembrando que esse turismo religioso, né, e eu tenho vivenciado e tendo essa experiência dessa verdadeira cultura que o Papa Francisco deixou para a gente, a cultura do encontro e da igreja em saída. E o templo, ele existe para que você possa ter um turismo e uma imersão no lazer, na gastronomia, no diálogo, na conversa e de entender o outro. Então, a gente entende as outras expressões religiosas também. A cultura do encontro. Cultura do encontro. Bacana, gente. Olha, antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar que de segunda a sábado, e você escuta, ouve, vê eu falando isso em todos os programas, o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti, ele acontece ao vivo todos os dias, 10 horas da manhã. Se você perdeu, se você não tem oportunidade de assistir 10 horas da manhã, muitas pessoas estão empenhadas, trabalhando, cuidando do filho, enfim, 10 horas da noite, 22 horas, programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Mazzotti, leitura orante da palavra, esse método tão conhecido, todos nós católicos, direcionamento espiritual. Então, Experiência de Deus, segunda a sábado, 22 horas, exibição especial aqui na TV Evangelizar. Vamos para um breve intervalo, o programa Hora Boa volta já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Hora Boa, uma sexta-feira linda, leve, suave, alegre. Espero que para você também esteja sendo assim. Mas nós vamos agora de informação. Nossa equipe de jornalismo, todos os dias, todo o programa, deixa você bem informado. Vamos ver. Boa tarde, William. A partir de 30 de maio, aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos no INSS poderão buscar atendimento presencial nos Correios para pedir reembolso. A medida facilita o acesso ao serviço e evita filas. Vale lembrar que as agências do INSS não farão este atendimento. Então, basta levar um documento com foto e quem não puder ir pessoalmente pode enviar alguém com uma procuração autenticada. Ao todo, serão mais de 4.700 agências dos Correios envolvidas, cobrindo 66% dos municípios. O governo também usará unidades móveis para chegar às regiões remotas. E um alerta, nem o INSS e nem os Correios entram em contato. É o cidadão que deve procurar o atendimento. O governo federal vai pagar indenização de R$60 mil a famílias de crianças com a síndrome congênita causada pelo vírus da Zika. O benefício vale para crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024. A solicitação deve ser feita ao INSS, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS, com a apresentação de documentos como a certidão de nascimento, RG da mãe e os laudos médicos compatíveis com a síndrome. O valor será pago em uma parcela única e não interfere no CadÚnico, Bolsa Família ou BPC. A indenização não pode ser acumulada com outras já concedidas judicialmente. Segundo a OMS, os casos de febre amarela triplicaram nas Américas em 2025. Foram 212 registros até abril, contra 61 no mesmo período do ano passado. O Brasil lidera com 110 infecções e 44 mortes, a maioria entre pessoas não vacinadas. Os estados com mais casos são São Paulo, Pará e Minas Gerais.
A taxa de letalidade é alta, 40%. A organização alerta para o avanço da doença fora da Amazônia e reforça a importância da vacinação, que é segura, gratuita e protege com uma única dose para toda a vida. Eu volto com você, William. É isso aí, ó, informação. E lembrando, gente, esse conteúdo, nosso boletim de notícias e todos os programas da TV Evangelizar, você encontra no nosso canal do YouTube. Inclusive, no bloco anterior, o Eliseu estava falando ali da Rota do Rosário, você encontra também no nosso canal do YouTube. Lá tem todo um arsenal. Não conseguiu assistir o programa naquele dia? Você vai lá no nosso canal do YouTube, tem uma aba dos programas que aconteceram ao vivo, e aí tem uma aba que está escrito lá vídeos, os programas gravados, você vai naquela outra aba que você também consegue encontrar ali todos os nossos programas. Mas é o seguinte, cada vez mais tem gente procurando estar perto da natureza, e como é bom estar em meio à natureza, né? O clima muda, né? A energia é diferente. É um refúgio perfeito para quem quer desacelerar da correria do dia a dia. E a nossa equipe foi em um rancho em Toledo. Toledo, para quem não conhece, fica mais ou menos 550 quilômetros aqui de Curitiba. Cascavel, você vira à direita, você vai para Toledo, e a nossa equipe foi lá conferir. Vamos ver. O ar do campo, a calmaria, o sair do agito das grandes cidades fazem muita gente procurar lugares que tragam conexão homem-natureza. Assim, famílias têm procurado ambientes como esse rancho em Toledo, no oeste do Paraná, que atrai pessoas com passeios a cavalo, aproximando ainda mais a natureza. A nossa ideia foi proporcionar às pessoas terem esse contato com o campo. Eu sempre tive cavalo só para lazer, né? E o que a gente via que sempre tinha só aulas de equitação voltadas para rendimento, aula de tambor, aula de laço, aula de tirupe, mas essa proposta de turismo das pessoas terem esse contato com o cavalo, até então não tinha nada. Bem-vindos, respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado, receba as boas energias desse lugar. É assim que os visitantes são recebidos para ter uma conexão com a natureza. O passeio começa dentro de um celeiro que traz rusticidade e um pouco da vida antiga no campo, lugar de conhecer a história. Aqui, objetos usados pelos mais antigos moradores rurais. Ferramentas que mostram momentos de um passado, misturados com as imagens de fé. Nossa Senhora, São Francisco e Jesus. Do lado de fora, os cavalos são encilhados. Tudo pronto para começar a aventura de estar a cavalgar. Os cavalos começam a caminhar pela trilha, até entrar na mata, e seguem num sobe e desce, obstáculos da própria natureza. A família de Ingrid veio do Distrito Federal e aproveitou a passagem por Toledo para trazer aos filhos boas memórias da infância. Eu acho que é importante, né, principalmente para as crianças, né, trazer, mostrar. Eu brinquei muito na fazenda, né, muito de cavalo quando era criança. E hoje em dia é mais difícil, então sempre que a gente tenta trazer isso para eles, muito para eles voltarem a ter esse contato mais forte com a natureza. Eu gostei muito dos cavalos. O que eu mais gostei foi o que eu andei, que é bem legal. A gente tá aqui na fazenda, a gente anda no cavalo, aí depois a gente sobe aqui e a gente vai lá no meio da floresta. E o passeio não para apenas na cavalgada. Um piquenique espera para fechar o passeio em família. É o tempo de qualidade com a família, né? É aproveitar aquilo que realmente importa, que é estar em família, e principalmente o contato com a natureza, com os animais. E para encerrar o dia, um espetáculo do sol, que deixa na memória o quanto a natureza é perfeita. Que bacana, né, gente? Parabéns aí para nossa equipe, matéria maravilhosa. Mas agora nós vamos falar sobre saúde, sobre cuidado. Nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo. Por isso, veja esse recado. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa.
Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Bacana, minha gente. Aproveite, ligue, se cuide. Vamos cuidar da saúde, Dona Maria. Pelo amor de Deus, não vamos viver uma vida desleixada, né? Vamos cuidar com o seu José. Pelo amor de Deus, cuide da saúde. Mas agora, vamos falar sobre Noite de Louvor. Na última segunda, nós começamos o Cerco de Jericó. Sim, o Cerco de Jericó, transformando corações. Eu não sei se você assistiu, né? Esteve conosco o Frei Gabriel e também o Padre Clébio, evangelista aqui de Curitiba, lá da paróquia São Rafael. Gente, foi uma noite maravilhosa. Nós vamos acompanhar aí só um trechinho, veja aí. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. A boca de Deus declarar. Milagres. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Mais forte, se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Promessa que quer se cumprir em meio a nós. Qual é o seu pedido? Diga para o Senhor nesse momento. É o próprio Senhor quem diz. Pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Gente, foi sensacional. E lembrando que domingo, ali por volta de 19 horas, logo depois da missa que acontece aqui no Santuário, transmitido para todo o Brasil, você pode acompanhar, então, novamente a Noite de Louvor. E segunda-feira, minha gente, quem que estará aqui conosco? A Marisa Graneiro, ela que é de Maringá. Teremos também o Cássio, tá? Cássio Emanuel e o Padre Adão. Você não pode ficar de fora. E você de Curitiba e região metropolitana, venha participar conosco aqui no auditório da TV Evangelizar. Mas eu preciso ficar por aqui, minha gente. Mais tarde, daqui a pouco, você vai rezar o texto mariano com o Padre Reginaldo Manzotti. Tchau, hora boa!